Pelas regras regulatórias de distribuição de águas no Distrito Federal, um cliente inadimplente só pode ter os seus serviços interrompidos em uma janela entre 30 e 120 dias. A inadimplência, por sua vez, é um problema que compromete cerca de 10% dos recursos da empresa a cada ano. Definir estratégias com agilidade e precisão para reduzir a inadimplência e mitigar o seu impacto na CAESB são tarefas complexas e que demandam conhecimento. Meu nome é Alessandro, trabalho na imagem e, juntamente com o meu amigo Carlos Eduardo Machado, da CAESB, vamos contar brevemente a vocês sobre uma iniciativa que pretende ampliar a capacidade do BI, utilizando Insights for ArcGIS para incluir a perspectiva geográfica e auxiliar na análise de questões de grande relevância para a definição dessas estratégias. Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à imagem o convite para poder compartilhar com vocês o nosso case, né, que é resultado de mais uma parceria de sucesso entre a imagem e a CAESB, e fruto do trabalho excepcional da integração de equipes na CAESB, a equipe de TI, a equipe comercial, de cadastro técnico e de geoprocessamento, que conta com profissionais comprometidos e dedicados que tornaram possível esse case. Bom, a CAESB é uma empresa de saneamento ambiental do Distrito Federal e atende cerca de 3 milhões de habitantes. E, em consórcio com a empresa de saneamento do Goiás, a gente atende uma população de 160 mil habitantes do município de Águas Lindas, que é o entorno do Distrito Federal. Nós contamos com 99, em 2017, dezembro de 2017, nossos índices de atendimento é de 99% da população atendida com rede de abastecimento de água. E desses clientes, 99% têm o consumo hidrometrado, né? E nós temos aí cerca de 643 mil ligações ativas. Então, essa quantidade de ligações, essas poucas mais de 600 mil ligações, resultam em um faturamento anual na ordem de 1,6 bilhões por ano. No entanto, o valor da carteira aberta, ou seja, a receita ainda a receber, a inadimplência, soma um pouco mais de 1 bilhão em valores atualizados. É um valor realmente considerável, é um faturamento anual de dívidas ainda a receber, que está distribuído e dividido entre 253 mil clientes. Ou seja, 39% dos nossos clientes ativos têm alguma pendência financeira com a CAESB. E isso é um grande problema que, sem dúvida nenhuma, impacta no caixa da companhia. Esses números, a obtenção desses números, essa visão de inadimplência, até pouco tempo atrás, era difícil de ser obtida. Era necessário que nós alocássemos um profissional da área comercial para extrair esses dados do nosso sistema de billing, fazer relatórios, gerar planilhas, e então ter essa visão da inadimplência. Recentemente, a nossa equipe de TI implantou um sistema de BI que permitiu disponibilizar para o nosso diretor comercial que permitiu disponibilizar para o nosso diretor comercial uma visão analítica da inadimplência, né, com dados atualizados automaticamente. Todo mês, ao ser fechado o faturamento, o nosso diretor tem uma visão atualizada da inadimplência na companhia. Então, esse BI, esse dashboard, ele permitiu, além de contribuir com a melhoria dos dados, com a qualidade dos dados de faturamento, ele conferiu uma maior credibilidade às análises e fortaleceu a nossa área de inteligência competitiva. Isso porque o nosso diretor ele consegue visualizar e entender o comportamento da inadimplência simplesmente olhando no painel de bordo. Hoje, ele consegue ver, por exemplo, qual o tamanho da inadimplência em cada escritório regional. Ele consegue visualizar a curva de crescimento da nossa inadimplência e saber quanto que a empresa conseguiu recuperar de receita, quanto conseguiu recuperar dessas dívidas pendentes. Então, sem dúvida, o BI mudou a forma de fazer gestão da inadimplência na companhia, porque, ao conhecer o tamanho do problema e os detalhes desse problema, o nosso diretor comercial ele pôde definir estratégias e planos de ação para resgatar essa receita perdida. E onde é que entra o GIS nessa situação? Bom, o GIS ele veio agregar valor à visão analítica que o BI nos trouxe. Então, ao somar a inteligência espacial, nós conseguimos potencializar a capacidade analítica para a tomada de decisão, como o Alessandro vai mostrar para a gente aqui agora na prática uns cases da CAESB.
O BI é, portanto, um processo implantado na CAESB e em evolução contínua. A integração com o GIS vem proporcionar uma nova e valiosa perspectiva ao trabalho, essa perspectiva geográfica, que vai suportar a espacialização dos dados existentes na companhia, neste caso, os registros de clientes inadimplentes, e trazer novas perspectivas já baseadas em dados já disponíveis também na companhia ou fora dela. Essa combinação de dados ela vai permitir responder coisas que, para o BI, puramente até então, eram inéditas, né? Coisas como, perguntas como quais são as áreas com maior potencial de retorno de ações de cobrança, como dimensionar e alocar melhor os recursos da companhia por região administrativa, ou ainda se existe algum tipo de correlação entre a inadimplência e o histórico de ordens de serviço. Nesse fluxo, os dados extraídos do sistema comercial são levados para o BI, que produz, então, as primeiras visões sobre o que é a carteira aberta. Para a produção desses dados, a gente está falando de um histórico de aproximadamente 15 anos, que perfazem aí cerca de 6 milhões de registros. No BI, é feito, então, um agrupamento da dívida, considerando idade, valor nominal, atualização do montante devido e outras. Dentro do Insights, esses dados são associados às unidades consumidoras e, na sequência, são espacializados. Na etapa seguinte, variáveis socioeconômicas são transferidas por associação geográfica, o que permite, nesse caso, inferir os perfis de renda para cada unidade consumidora. Quando uma hipótese é validada, dispara-se a criação de uma nova ação ou um processo. Então, nesse primeiro mapa, é possível visualizar a distribuição dos inadimplentes no espaço e ver também onde eles se acumulam no tempo. É possível saber onde estão os grupos de devedores mais antigos e a relação entre a idade e o valor da dívida. Se a gente olhar para aqueles gráficos, para o gráfico lá do meu lado esquerdo, no eixo X, você tem o valor, o tempo, né, da dívida, é isso, Cadu? Isso. E no eixo Y, a idade dessa dívida. Então, e ao selecionar essas dívidas, a gente consegue ver visualmente no mapa onde elas estão concentradas. Eu preciso indicar um devedor com R$300 mil em dívida acumulada. Então, esse tipo de insight vai proporcionar à equipe envolvida com o trabalho localizar onde estão as maiores chances de sucesso nas ações de recuperação dessa receita. E também apontar onde estão os maiores riscos do calote, né, de você não conseguir fazer a recuperação dessa receita. Alessandro, você me permite um parênteses? Claro. Esse painel aqui, quando o nosso assessor da diretoria comercial visualizou esse painel, ele na hora teve um insight. Ele percebeu, por exemplo, que a distribuição das rendas, esse painel aqui nós agregamos, como o Alessandro falou, nós agregamos a informação de renda per capita para cada um dos nossos devedores, para conhecer o comportamento da distribuição da dívida, considerando o poder aquisitivo do cliente. Então, nesse painel aqui, a gente percebe em azul mais escuro, quanto mais escuro, maior poder aquisitivo, maior renda per capita, e o mais branco seria o menor poder aquisitivo. Então, a gente percebe que a dívida está concentrada, basicamente, em regiões mais pobres. Então, aqui eu tenho uma região muito pobre do Distrito Federal, e ao habilitar aqui o mapa de dívidas, a gente percebe que está concentrado muita dívida ali. Então, um insight que o nosso assessor da diretoria comercial teve é que, diferente do que se imaginava, quanto maior o poder aquisitivo do cliente, menor é a sua dívida. Nesse eixo aqui, nós temos o poder aquisitivo, a renda per capita. Então, clientes com uma renda acima de 8 mil têm dívidas baixas de R$8 mil, R$8.200, R$8.200. Em compensação, clientes com renda per capita abaixo de R$2 mil por mês têm dívidas enormes. Nós temos outliers aqui, cliente devendo R$350 mil, com uma renda per capita abaixo de R$2 mil. Então, qual é o insight que ele teve? Qual é o insight que o nosso diretor teve, que o assessor teve?
que nessa faixa de renda aqui, tirando os outliers, se a gente selecionar alguns clientes aqui que recebem pouco menos de R$2.000, a gente percebe um agrupamento concentrado realmente em regiões pobres, de clientes que têm um poder aquisitivo muito baixo e dívidas que chegam a ser 10 vezes maior, 15, 20, 30 vezes maior o seu rendimento mensal. Então, nós temos dívidas aqui de R$20.000, R$30.000, R$50.000. Então, o que o assessor percebeu? São clientes com dívidas impagáveis. Então, é necessário que a companhia e a agência reguladora analisem esse problema com outro olhar, talvez estabelecer uma política, uma política tarifária de... como é que se diz? Uma tarifa social para essa população, e a companhia tem que agir para evitar com que esses devedores de baixa renda acumulem dívidas tão altas que se tornem impagável, e a agência reguladora tem que entender que é uma dívida que a CAESB nunca vai receber e tratar isso de uma forma diferenciada numa revisão tarifária. Então, esse foi o insight que o nosso assessor teve, simplesmente ao olhar esse painel. Demonstra o potencial da ferramenta agregando inteligência espacial com o BI. Pode continuar. Isso. Então... Bom, então, o Cadu bem disse ali, né? Essa conclusão está ajudando, inclusive, a companhia em questões estratégicas na identificação, na avaliação do risco desse portfólio de carteira aberta, né? Em ações que vão desde do reparcelamento a sentar com o órgão regulatório e tratar de repassar esse custo de alguma forma ou negociar isso nas questões tarifárias, né? Uma outra aplicação de insights do ArcGIS for Insight que está sendo utilizada ainda no âmbito da inadimplência tem a ver com as metas das unidades administrativas, das unidades regionais administrativas. Então, cada unidade regional administrativa representada aqui por um polígono, ela tem a sua própria meta, ela tem o seu próprio time, e, dentre as metas, ela tem também a questão da recuperação de inadimplentes. E uma decisão que a companhia tem que tomar, entre outras, é o que ela vai buscar de recuperação, o que ela vai exercer de ação para recuperação com equipe própria e o que ela vai terceirizar para empresas de cobrança, né? Alessandro, só para complementar essa sua fala, nesse mapa aqui nós temos dois painéis que mostram a distribuição da dívida pendente em clientes comerciais e a distribuição da dívida pendente em clientes residenciais. Então, como o Alessandro falou, essa visão possibilita aos gestores saber qual escritório tem uma dívida maior comercial, no caso aqui, Brasília, o escritório de Brasília, que contempla 3 regiões, possui o maior número de dívidas de clientes comerciais. Ao passo que, se a gente fala de clientes residenciais, ele ocupa a 3ª posição. Então, isso me dá uma visão para perceber, por exemplo, que o escritório de Brasilândia, tanto para clientes residenciais como comerciais, tem uma dívida pequena. Então, talvez valha a pena realocar a equipe, como o Alessandro estava falando, realocar a equipe do escritório de Brasilândia para apoiar numa cobrança de dívidas do escritório de Brasília e otimizar a obtenção desse recurso, o resgate dessa receita, ou então perceber que não, aqui em Brasília a situação é muito complexa, as dívidas são muito altas, é impagável, vamos terceirizar isso aqui, vamos vender para uma empresa de cobrança e focar esforços naquelas que a gente consegue, com recursos próprios, recuperar. Muito bem. Então, seja na estratégia de alocação das equipes que são dedicadas a esse trabalho. O próximo, por favor, Cadu. Sim. Por fim, uma análise que está sendo feita a correlação entre, se existe, na verdade, uma hipótese que está sendo testada, se existe uma correlação entre as ordens e serviços corretivos na rede e a incidência de inadimplentes. O que a gente está olhando aqui no mapa à minha direita é a distribuição de inadimplentes, a concentração maior de inadimplentes nas áreas mais escuras, e do meu lado esquerdo, as reclamações de clientes que estão associados diretamente com as ordens de serviços corretivos na rede. Então, percebe-se que existe visualmente uma correlação que de certa forma, comprovada aqui no gráfico, ou reforçada, pelo menos, no gráfico, onde a gente conseguiu obter uma correlação de 90% entre as áreas,
né? Então, isso é o tipo da conclusão. Óbvio que vão se aprofundar as investigações, mas dentro daquele fluxo, né, em que se testam as hipóteses, se executam ou se criam ações corretivas, esse é um sério candidato aí essa variável é uma candidata a influenciar na estratégia de reabilitação das redes da companhia. Cadu? Ok. Bom, quais são os nossos próximos passos? Voltando aqui. Ok. Quais são os nossos próximos passos? Deixa eu só adiantar os nossos slides. Ups. Tá. Ok. Próximo passo. Os próximos passos da companhia são implementar as ações estratégicas para reduzir a inadimplência. Nós vimos aqui que o casamento dessas duas tecnologias, BI e Insights, permitiu ter uma visão socioeconômica dos nossos clientes que nós não tínhamos até então. Então, a gente conseguiu perceber clientes com dívidas que são muito superiores à sua capacidade de pagamento, o que leva aí a empresa a pensar em estratégias, em planos de ações para evitar, para prevenir que a dívida desses clientes se torne tão grande. Como eu havia mencionado, talvez adotando tarifas sociais e, em conjunto com a agência reguladora, estabelecer alguma forma de tratar essas dívidas que já existem e que possivelmente nunca serão pagas para minimizar os prejuízos da empresa. Um outro ponto que nós estamos trabalhando como próximo passo é, como o Alessandro falou e eu ressaltei, é estabelecer estratégias para distribuição de esforços para a recuperação dessas receitas, considerando o potencial de dívida e o potencial de resgate de dívidas em cada escritório regional com realocação de equipe ou terceirização de cobranças. E também temos aí no nosso roadmap uma demanda do nosso diretor comercial, que é a utilização da inteligência espacial para subsidiar a tomada de decisão nas ações de corte. Como o Alessandro falou no início das nossas apresentações, por uma questão regulatória, a CAESB tem uma janela entre 30 e 120 dias para cortar o abastecimento de clientes inadimplentes. Ou seja, se o cliente está devendo a menos de 30 dias, eu não posso cortar. Se ele está devendo a mais de 120 dias, eu também não posso cortar. Como nós vimos, nós temos aí mais de 250 mil clientes inadimplentes. Então, a efetividade do corte, a capacidade da equipe de realizar corte é muito pequena. Nós temos que planejá-lo de tal forma que eu consiga otimizar e maximizar os resultados nas ações de corte. Eu tenho que considerar, além da idade da dívida, o valor da dívida, a reincidência do cliente, eu tenho que considerar também um componente espacial para poder criar uma rota que me permita, nesse curto intervalo de tempo, realizar a maior quantidade de cortes possíveis, minimizando, assim, o efeito, o comportamento endêmico que tem a inadimplência. O que é esse comportamento endêmico? A gente percebeu que se um cliente paga suas contas em dias, percebe que o vizinho não paga a conta e a CAESB não vai lá cortar, ele tende a não pagar a conta também. Então, a visão espacial da inadimplência nos permite ver cluster ou agrupamento, locais, regiões que a inadimplência está crescendo. Então, com essa ação proativa de ir lá e realizar o corte, inibe esse comportamento, essa inadimplência contagiante, que a gente chama, que é esse efeito endêmico da inadimplência. Então, o que nós tínhamos para apresentar é isso. Espero ter conseguido passar para vocês um pouco do potencial do ArcGIS, possibilitando aí a gente ter uma visão analítica um pouco mais poderosa para a tomada de decisão. Obrigado.